Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para mais um dia buscarmos a palavra do Senhor a fim de meditar nos conselhos que o Senhor nos dá através da sua palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, por compartilhar esse vídeo e obrigado porque você já é inscrito. Se ainda não é inscrito, por favor, se junte à nossa grande família do Lição Fácil. Não se esqueça de acionar ali o sininho, viu? Para você receber notificações, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Tudo isso que você faz, quando você escreve aqui no chat, tudo isso fortalece o nosso canal. Isso é importante. É a sua maneira de nos abençoar, beleza? Vamos juntos. Ananias e Safira. Meu amigo e minha amiga, que extraordinária experiência a igreja do primeiro século estava vivendo logo após a descida do Espírito Santo. Grandes coisas e maravilhas foram realizadas pelo poder de Deus nos discípulos. Falaram em línguas, curavam as pessoas, ressuscitavam até mortos. E foi nessa situação que aconteceu um episódio que nos faz refletir. Está lá em Atos capítulo 5, que foi a história de Ananias e Safira. Mas deixa eu mostrar para você como que estava a igreja naquele tempo. 4 de Atos, versículo 31 e 32 diz assim, ó. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Que coisa interessante. Olha, não havia miséria entre eles. Os mais ricos contribuíam para os mais pobres. Veja o verso 34 e o verso 35. Pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que coisa interessante. Foi nesse contexto que Ananias e Safira resolveram fazer uma doação para contribuir com a causa de Cristo, com a sua igreja, a igreja de Cristo. Veja o capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. O que significa? Significa que eles venderam por determinado preço e mentiram dizendo que tinha vendido por um preço menor, a fim de que a sua oferta fosse menor. Eles haviam feito uma promessa de abençoar a causa de Deus através dessa doação, mas eles acharam que é muito dinheiro, puxa, e agora, hein? Então vamos dizer, combinou com a sua esposa, vamos dizer aos apóstolos que nós não vendemos por esse valor, que nós vendemos por bem menos valor. Aí a oferta vai ser menor. E o que diz a Bíblia? O verso 3 em diante diz assim, ó. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha que coisa. Além da cobiça, né, que ele está cobiçando aqui, ele pensou assim, não, é muito dinheiro para dar para a igreja, não posso dar todo esse dinheiro, vamos mentir, dizendo que nós vendemos por um valor menor? Aí a oferta vai ser menor. Além da cobiça, ele cometeu um outro pecado, que foi o pecado da mentira. Mentiu contra o Espírito Santo. Olha, isso aí não ficou barato, viu? Isso não ficou barato. A Bíblia continua dizendo que esses homens foram duramente repreendidos por Pedro e os demais apóstolos. E o verso 5 diz assim, ó. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Expirou significa morreu. Isso era somente Ananias. Mais tarde veio Safira, que disse a mesma coisa, sustentou a mesma versão. Vendemos por tanto, na verdade ele vendeu por mais. Vendemos por tanto. E aí os apóstolos falaram a mesma coisa para Safira e ela também morreu aos pés dos apóstolos. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Olha só, Ellen White vai dizer o seguinte, olha, depois o casal ofendeu o Espírito Santo ao ceder o sentimento de cobiça.
Começaram a lamentar o fato de terem feito aquela promessa e logo perderam a suave influência da bênção que lhes havia aquecido o coração com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa de Cristo. E, por conta dessa perca, dessa influência, aí o pecado da cobiça o levou ao pecado da mentira. E ambos os levaram à morte e à terrível condição que enfrentaram, perdendo a vida e certamente a sua salvação. Não é significativo isso para nós? Um pecado leva a outro pecado. Você nunca comete pecado sem que você seja obrigado depois a cometer outros pecados a fim de justificar esse primeiro. E isso vai virando uma bola de neve e o final nós sabemos que é ruína eterna. Você sabe o que é interessante? Que diz aí o final do versículo 5, que sobrevindo grande temor a todos os ouvintes depois de ter visto aquela situação. Eu fico imaginando como que os discípulos e toda a igreja, vendo essa situação, sabendo do motivo da morte de Ananias e Safira, como que eles devem ter como foi a sua atitude em relação aos dízimos e ofertas para com Deus. O verso 11 nos diz assim, capítulo 5, versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Certamente eles devem ter avaliado profundamente a questão de como ofertar e como dizimar, porque isso certamente os poderia conduzir à perdição. Eu não sei como é que está a sua vida financeira, mas uma coisa eu sei, Deus abençoou você e Ele espera que você abençoe a causa dEle por meio dos recursos que pertencem a Ele, que estão nas suas mãos. Nunca se esqueça disso, tudo pertence a Deus. Deus não pretende derramar ouro e prata sobre a igreja, Ele dá recursos, esses ouros e essas pratas, Ele coloca nas minhas mãos e nas suas mãos, para que o uso que fizermos desses recursos possa determinar se somos dignos ou não de receber a vida eterna. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Foram dignos? Claro que não. Eles foram cobiçosos e por causa dessa cobiça perderam a salvação. E eu pergunto, será que isso não tem acontecido comigo e com você? Cuidado! Se isso está acontecendo, caia de joelhos urgentemente, não amanhã, hoje, nesse momento, e peça a Deus que Ele destrua dentro do seu coração esse sentimento maligno capaz de te trazer a ruína eterna. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nos ajude, Senhor, por favor, a não dar vazão a esse sentimento. Se ele subir ao nosso coração, Senhor, arranque-o como arranca uma erva daninha pela raiz, para que nós não sejamos traídos por esse sentimento e não nos leve à perdição. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.